Bom dia, crianças! E vamos para a nossa aula de português. E o nosso texto do projeto de leitura de hoje é O Sítio do Tio Salomão. Você vai gravar um vídeo ou um áudio lendo o texto e mandar para o privado da professora Socorro no WhatsApp, ok? E a nossa atividade do livro de português é na página 193, continuando a atividade da aula passada, questão número 4. Muitas vezes em um poema há palavras que rimam, que combinam. Palavra que rima são as palavras que terminam com o mesmo som. Letra A. Pinte as palavras que rimam nos versos abaixo. O rato rajado rói um bocado do queijo furado. Está tão distraído que nem vê o gato pintado bem do seu lado. Temos aí palavras que rimam. Rajado, bocado, furado, pintado e lado. Elas rimam porque terminam com o som de ado. Por isso que elas rimam, porque terminam com o mesmo som. Você vai pintar essas palavras. Letra B. Agora, na letra B, copie as palavras que você pintou. Então, você vai escrever a palavra rajado, bocado, furado, pintado e lado. São as palavras que você pintou. Agora você vai escrever. Questão 5. Recorte as frases da página 317. Você vai lá na página 317 e recortar as frases que tem lá. Leia cada uma delas, coloque as frases na ordem em que as situações acontecem no poema. Em seguida, colhe-as nos quadrinhos abaixo, ok? Agora, vamos organizar essas frases na sequência correta do poema. A primeira frase que você vai colar: o rato rói o queijo distraído. A segunda: o gato chega perto do rato. A terceira: o rato corre muito. E a última frase: o rato entra no buraco. Questão 6. Releiam. Mais um pouquinho e era uma vez um rato. Conversem o que isso significa. E era uma vez um rato. Alguém sabe? Significa que o gato comeria o rato, que o gato engoliria o rato, ok? Próxima página da atividade do livro de português, na página 194. Continuando. Questão 7. No poema que juntou gato e rato, o que aconteceu com eles no final? Alguém sabe? O rato conseguiu fugir do gato. Questão 8. Desenhe o final da história. Então, você vai desenhar na questão 8 o final da história. Questão 9. Escolha a parte do poema que você quer ler em voz alta. Aguarde sua vez de ler. Então, como você não vai poder ler,
você pode escrever na questão 9 a parte do poema que você mais gostou, ok? Você vai escrever. Pode escrever no caderno. E a questão 10, chegou sua vez de pesquisar um poema sobre gatos ou ratos e compartilhar com os amigos. Se precisar de ajuda, converse com a professora. Então, na questão 10, você vai pesquisar em livros, onde você puder pesquisar, um poema que fale de gatos ou de ratos. E você vai escrever no seu caderno, ok? A atividade é até a questão número 10. Terminamos aí, ok? A atividade complementar de hoje é a atividade do segundo dia. Primeiro, você vai completar o cabeçalho da escola, ok? Vamos para as questões. Questão 1. Leia o poema abaixo. R. Está na renda, no retalho e na roupa, na rosinha. Tem na rede, tem no rádio e no rosto da Ritinha. Tem no rolo e no relógio, no repolho e na rolha. Aparece na raiz, mas não quis ficar na folha, ok? Numere os versos do texto. Você vai enumerar os versos, lembrando que o verso é cada linha do poema. Você vai colocar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, porque são 8 versos, ok? Em seguida, você vai circular as estrofes do texto. As estrofes é um conjunto de versos. Então, nesse texto, temos 2 estrofes. A primeira estrofe começa na palavra esta e termina na palavra Ritinha. Essa é a primeira estrofe. Você vai circular. E a segunda estrofe começa na palavrinha tem e vai até a palavrinha folha. Você vai circular essa segunda estrofe, ok? No texto tem 2 estrofes e 8 versos. Em seguida, faça um X nas palavras que rimam no texto. Você vai fazer um X nas palavras que rimam. Lembrando, palavras que rimam são palavras que terminam com o mesmo som. Questão 2. Faça o que se pede no quadro abaixo. Separe as sílabas das palavras. Coloque sílaba inicial e depois a sílaba final. Temos aí a palavra retalho. Você vai separar em sílabas, vai colocar cada sílaba num quadrinho. E em seguida, você vai colocar somente a sílaba inicial e a sílaba final. A palavra repolho, também você vai separar as sílabas, colocar em cada quadrinho uma sílaba. Em seguida, você vai escrever só a sílaba inicial e depois só a sílaba final. E a última palavra, relógio, você vai separar, colocar cada sílaba num quadrinho e em seguida, sílaba inicial somente e sílaba final, ok? Continuando a atividade complementar do segundo dia, questão 3. Circule as palavras com R que aparecem no texto. Vamos fazer a leitura do texto? Tem no rolo e no relógio, no repolho e na rolha. Aparece na raiz, mas não quis ficar na folha. Você vai circular as palavras com R. Questão 4. Complete o texto com as palavras que estão faltando. Temos aí as palavras rolo, relógio,
repolho, rolha, raiz e folha. Vamos voltar no texto para completar. Tem no rolo e no relógio, no repolho e na rolha, aparece na raiz, mas não quis ficar na folha, ok? Questão 5. Marque um X nas palavras que rimam com os desenhos. Primeiro desenho, rainha. Para rimar com rainha, tem que terminar com o mesmo som. Inha. Vamos ver qual é a palavra que termina com inha? Prima. Rima com rainha? Não. Madrinha. Rima com rainha? Sim. Você vai marcar um X em madrinha. Professora. Rima com rainha? Não. Próximo desenho. Rei. Vamos procurar a palavra que rima com rei. Pai. Rima com rei? Não. Tio. Também não. Frei. Sim. Termina com ei. Rima com rei. Marque um X na palavrinha frei. E o último desenho, coroa. Vamos procurar qual a palavra que rima com coroa. Carro rima com coroa? Não. Lagoa rima com coroa? Sim. Termina em oa. Lagoa rima com coroa. Marquem um X em lagoa. E a última palavrinha, rio. Rio rima com coroa? Não. Então, você não vai marcar um X. Só em lagoa, ok? Questão 6. Observe a cena e produza uma frase, escrevendo a letra R cursiva, conforme exemplo. Temos aí a letra cursiva R, temos 2 ratinhos comendo e a palavrinha R. Então, a palavrinha rato. Então, você vai escrever uma frase sobre essa cena dos ratinhos, só que a frase tem que ser com letra cursiva, ok? Você vai escrever uma frase observando a cena dos ratinhos com a letra cursiva. Crianças, beijos da professora Socorro e bons estudos!